Vamos lá. Eu desejo explorar com você aqui, investigar com você aqui, um dos assuntos que eu considero como um dos assuntos principais nosso aqui dentro do canal. Assim como dentro de encontros online, como nós temos, e presenciais. Aqui eu me refiro à meditação. A palavra meditação, em geral, eu coloco sempre a expressão real meditação. Nós aqui estamos tratando com você de algo, e vamos explorar isso aqui juntos, o retrato da verdade sobre quem nós somos. É o retrato do nosso ser. É a verdade sobre nós. Agora, é preciso que a gente compreenda a meditação, e é por isso que usamos a expressão real meditação, dentro de um sentido novo aqui. Aqui nos referimos àquilo que nós temos de mais importante para ser estudado por cada um de nós, para ser investigado por cada um de nós. Porque a meditação, ela é seu ser. A realidade do seu ser é a meditação. Aqui eu me refiro à real meditação. É o seu ser em seu natural estado. E nós vamos explorar isso aqui com você, investigar isso aqui com você, vamos perceber isso aqui juntos, dentro desse encontro. Primeiro eu queria que você acompanhasse isso desta forma. Observe que quando nós temos dois objetos separados, nós temos entre eles um espaço. Entre dois objetos, nós sempre temos um espaço. Entre dois lugares, nós sempre temos um espaço. Entre eu e esse você, nós temos um espaço. Esse você e esse eu se situa no espaço, separados, vistos, se observam nesta separação. Então, há sempre nesse espaço, entre dois objetos, entre dois lugares, entre esse eu e você, um espaço, entre duas pessoas, um espaço. Quando nós olhamos para uma sala, nós temos 4 paredes. E entre as paredes, que separa essas paredes, é exatamente um espaço. Aqui eu quero trabalhar com você isso. Quando nós nos referimos à questão da meditação, nós estamos nos referindo à evidência de um espaço. É esse o espaço que precisamos descobrir, observar, constatar em nós mesmos. A verdade, a ciência, a realidade desse espaço. Aquilo que somos está nesse espaço. Esse espaço é a verdade daquilo que somos. Esse espaço que aqui estamos chamando de real meditação. O encontro com a verdade sobre você é a constatação desse espaço ilimitado. Aqui, quando nos referimos a esse espaço chamado meditação, estamos nos referindo a um espaço livre de paredes, livre de objetos, livre desse eu e você. Então, é algo
que está fora de toda limitação, está fora de todo limite, está fora de toda separação, o seu natural estado de ser é meditação. E meditação é consciência. Consciência é você em seu natural estado, que é meditação. A realização do seu ser, a verdade do despertar da consciência, da iluminação espiritual, é a verdade desse ilimitado espaço onde não existe o eu e esse você, onde não existe esse eu e o mundo. Eu e o outro não está presente nesse espaço. Esse é um espaço que contém toda a realidade, toda a verdade. Tudo está presente nesse espaço, que é consciência. A aproximação da meditação é a aproximação de uma forma prática, vivencial, do esvaziamento de todo o conteúdo presente, que faz com que esse espaço esteja dentro de uma limitação imposta por um objeto ou pelo eu sendo o sujeito. Entre dois objetos há um espaço, e esse não é o espaço da meditação. Entre esse eu e você há um espaço, e esse não é o espaço da meditação. Esse espaço entre eu e você é o espaço entre aquele que observa o outro. Então há um observador e existe alguém sendo observado. Nesse espaço, dentro desse modelo de separação, onde duas coisas estão presentes, ou duas pessoas estão presentes, nós temos a presença do conflito e não a presença do seu ser. O seu ser é a realidade desta consciência ilimitada. Então, onde houver um espaço livre de sujeito e objeto, um espaço livre de tempo, presente, passado e futuro, nesse espaço ilimitado, aquilo que está presente é aquilo que não tem nome, que não tem forma. Além de todos os objetos, e além, naturalmente, desse eu e desse você. Assim, a real meditação é esse encontro com a verdade do seu ser, com a realidade de sua natureza divina, de sua natureza essencial. Isso é algo que está presente quando todo esse modelo, todo esse formato, todo esse conteúdo, um conteúdo que se sustenta pela memória, pela história, pela recordação, que é pensamento, sentimento, emoção, avaliação, julgamento, comparação. Quando isso não está, nós temos um esvaziamento de todo esse conteúdo. Quando há esse espaço de meditação real. A meditação é a revelação do seu ser como seu natural estado. É por isso que não se trata de uma prática.
Estamos diante de algo que é a verdade divina. Assim, o que é essa realização de Deus? É a presença desta realidade, que é esse espaço, que contém tudo, absolutamente tudo. E, no entanto, esse espaço ilimitado que contém tudo não está limitado. Essa limitação é psicológica, essa limitação é a limitação entre esse eu e o outro. Aqui nós estamos trabalhando com você o fim dessa ilusão, que é a ilusão da dualidade. É na dualidade que está a limitação. É nessa dualidade que está presente essa divisão, esse limitado espaço, que é esse eu, esse mim, esse observador vendo algo, esse observador lidando com algo, esse eu tendo o outro separado de si mesmo. Esse sentido de identidade egóica em nós é que cria essa ilusória separação. Eu e o não eu. Eu, o observador, e você como aquele que eu observo. Essa separação é a separação da dualidade, do sentido do eu, do sentido egóico. Isto é a ausência da verdade, do seu ser. A presença do seu ser, a realidade do seu ser, é a realidade da não separação, da não dualidade. A presença do seu ser é a presença de tudo, sem separação, sem divisão. E se não há divisão, e se tudo está presente, não existe conflito, não existe sofrimento, não existe disputa, não existe o que ganhar, não existe o que perder, não existe do que se livrar ou o que alcançar. Percebam que estamos colocando para você a presença da meditação, que é você em seu natural estado de ser, é a verdade desse ilimitado espaço onde não há qualquer outra coisa separada desse espaço. É um espaço que contém tudo, mas não está contido entre sujeito e objeto, entre objetos, entre lugares. Nossa relação com as pessoas são relações que se baseiam nesse limitado espaço, onde o eu e o outro são diferentes. Esse eu, ele é apenas uma imagem que o pensamento construiu em você. Assim como o outro é uma ideia, uma imagem dentro de você, que o pensamento também construiu sobre o outro. Então há entre esse eu e o outro uma separação, uma divisão. Então o egocentrismo é esse modelo onde o sentido de um eu está presente, ele sendo um objeto em torno do qual há um espaço, e esse espaço é sempre limitado. Esse eu está presente, tendo esse em torno de si sua representação de história, sua representação de vida. Expressões como eu, meu, são expressões que representam uma identidade presente, o que é uma ilusão. Não há qualquer identidade presente aqui e agora. A verdade divina, a verdade de Deus,
que é o seu natural estado de ser, é esse limitado espaço onde o eu não está. Então, quando Deus, a verdade, que é o seu ser, está, não há esse mim, esse eu, não há essa pessoa, não há esse mundo, não há essa separação, não há essa divisão. Então precisamos descobrir o que é ter esse contato com a meditação, que é esse natural estado de ser, que é esse ilimitado espaço de ser, pura consciência. Os sábios chamam esse natural estado de ser consciência, felicidade. É a natureza da verdade divina, da verdade de Deus. Percebam que estamos colocando dentro desses encontros. Nós aqui temos uma playlist falando, aprofundando essa questão da meditação, da real meditação. E por que a expressão real meditação? Reparem, não há nenhuma prática que possa levar você até esse ilimitado espaço. E por que não há nenhuma prática? Porque não tem você. Você não é uma realidade separada desse ilimitado espaço. Esse mim, esse eu, esse sentido de existir sendo alguém é uma imaginação, é uma ideia. A única realidade presente já está presente aqui agora, então você não vai até esta presença, você não vai até esse espaço, porque você não é real. Esse espaço é o seu ser, ele aqui está presente. Então, na verdade, o que é a meditação? A meditação não é se assentar e respirar de uma certa forma, ou realizar alguma técnica ou alguma prática para chegar, para alcançar a quietude mental, o silêncio mental, alcançar esse espaço que é o seu ser, através da concentração, da respiração, da introspecção ou da imaginação. Não há nenhuma técnica que possa lhe conduzir a esse lugar, porque não é um lugar onde você pode chegar até ele. A verdade está agora, aqui, sendo este ser, que é o seu natural estado de ser, que é Deus. Isso já está presente. Não se trata de uma técnica, de uma prática, de um esforço. A verdade deste silêncio, desta quietude, desta beleza, desta verdade, deste amor, desta felicidade, desta paz que ultrapassa toda a compreensão humana, que é a natureza do ser, não é algo que se separa daquilo que é você. Você é real quando isso está. Qualquer ideia, pensamento, crença, história, memória sobre esse eu, isso é parte do pensamento, não é a verdade do seu ser, não é você. Assim, a real meditação é a constatação de todo esse movimento interno nesta consciência. Esta consciência que você conhece sobre você, essa consciência de estar consciente que você tem, é ela ainda a consciência mental? É ela ainda a consciência onde esse espaço de limitação está presente? Porque você se vê como uma pessoa no tempo,
Alguém que acredita existir, que veio do passado, está aqui no presente, caminhando para o futuro. É nesta consciência mental que temos presente essa limitação entre eu e o outro, eu e o mundo, eu e Deus. Isso faz parte desta consciência mental. Então, a constatação da verdade sobre o seu ser está na observação desse movimento de consciência mental, um olhar para esse movimento sem se separar desse movimento quando ele ocorre, seja um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma percepção. Olhar para isso sem se separar é olhar sem colocar um observador que observa algo. É um olhar sem o pensador que está pensando algo. Percebam aonde estamos pisando agora. Esse é o espaço ilimitado desta real consciência. Quando olhamos sem o observador, quando um pensamento não recebe um pensador para rejeitar esse pensamento, para condenar esse pensamento, para se identificar com esse pensamento. Então, quando isso está presente, estamos diante da real meditação. Então se revela esse espaço de não separação. De uma forma prática, todo pensamento presente aí em você, nesse mim, nesse eu, é parte desta mente ainda dualista, separatista, egóica, é parte ainda desta consciência mental. Então, a qualquer pensamento presente, a qualquer sentimento, a qualquer sensação, apenas se torne ciente disso. Não coloque uma identidade presente, como você tem feito ao longo de todos esses anos. Ao longo de todos esses anos, tudo que você tem feito, é como você tem feito, é rejeitar pensamentos desagradáveis ou negativos ou ruins e se identificar com pensamentos agradáveis, positivos ou bons, tendo uma crença por detrás desses pensamentos, a crença de que você é aquele que está produzindo isso. Então, existe sempre a ilusão de um pensador presente quando um pensamento surge, de alguém presente quando um sentimento surge. Um sentimento é uma aparição nesse mecanismo, nesse organismo. Um pensamento é uma aparição nesse mecanismo, nesse organismo. Um pensamento, um sentimento, uma resposta emocional, tudo isso é parte de uma memória no corpo e na mente. Isso não é a realidade do seu ser, isso não é a realidade desse espaço ilimitado, que é consciência real. Isso faz parte dessa consciência egóica, dessa consciência mental. Estamos juntos nisso? Ter uma aproximação de si mesmo, olhando para todo esse movimento interno que acontece aqui e agora. Pensamento, sentimento, emoção, sensação, sem se confundir com essa experiência, colocando alguém presente nisso, é estar num contato direto com a real meditação. Assim, a real meditação na prática é se tornar consciente de si mesmo agora, aqui. Cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, cada sensação, o que quer que esteja sendo percebido, um olhar livre
de julgamento, de comparação, de avaliação, de rejeição, de identificação com isso. Esse olhar é o olhar livre do eu, do ego. Então, a real aproximação da meditação na prática é a constatação de que aquilo que aqui está presente é uma aparição sem uma identidade dentro dessa aparição. Talvez você, ouvindo isso aqui, diga, mas isso é muito difícil, é muito complicado. O que eu tenho dito é que isso é possível ser visto, percebido. É possível ser constatado. Estou falando para você que há uma possibilidade de isso se realizar aqui e agora. Não estou dizendo que isso seja algo fácil. Talvez isso não seja uma coisa tão fácil a princípio, porque ao longo de todos esses anos de vida que você tem, tudo que você tem feito é se identificar com o experimentador dentro de uma experiência, com o pensador dentro de um pensamento, com aquele que sente uma emoção dentro da emoção. Você está sempre se identificando, se confundindo com o corpo, com a mente, se vendo como alguém presente no mundo. Isso tem sido assim ao longo de todos esses anos de sua vida. E agora você precisa descobrir esse espaço, se tornar ciente desse espaço ilimitado, onde não existe esse eu. Você precisa descobrir agora a verdade do seu ser. Você precisa se ver com esta consciência, com esta real consciência, livre desse sentido do eu. Então agora se faz necessário olhar para esse movimento interno, sem se confundir, sem se separar, sem colocar um observador, um pensador, alguém presente no que quer que esteja aparecendo nesse instante, nesse momento. Então talvez isso a princípio não seja nada fácil, mas você tem sim essa energia disponível aí, nesse corpo-mente, em si mesmo. Esta é a energia da presença, da consciência, da inteligência, desse próprio espaço que é você em seu ser, para lidar com essa dualidade, para se desfazer desse sentido do eu, do mim, do ego. Isso é uma aproximação real da meditação. Não tudo aquilo que você um dia ouviu falar ou já praticou, ou a cada dia surge uma nova técnica, uma nova prática sendo oferecida como meditação. A meditação é a coisa mais extraordinária, de maior beleza, de maior importância na vida, porque é a constatação da verdade do seu ser, desse ilimitado espaço de pura presença, de pura inteligência, que é amor, verdade, felicidade. E isso está presente quando o eu não está, quando o observador não está, quando o pensador não está, quando o experimentador não está. Isso só pode ser real aqui no viver, momento a momento. Não quando você reserva um momento para isso. Porque quando você reserva um momento para isso, você, de novo, está estabelecendo alguém para se separar da experiência do momento presente para encontrar algum tipo de silêncio, de quietude ou de paz. Então, o pensamento ele pode produzir isso, uma certa quietude, uma certa paz, um certo silêncio. E lá está, na verdade, ainda alguém na meditação. Quando há meditação, real meditação, não existe alguém, não há um meditador,
na meditação. Não há o experimentador na meditação. Não há o eu presente na meditação. Aqui nós estamos trabalhando com você o fim da ilusão de uma identidade presente dentro dessa experiência. Isto é o contato com a verdade do seu ser, que é meditação. Então você está dirigindo seu carro, você está conversando com alguém, você está numa atividade física ou intelectual, fazendo algo, e esse fazer ou esse acontecimento está ocorrendo e não há uma identidade presente nessa experiência, quando há esse limitado espaço, isso é meditação. Apenas se tornando ciente do que quer que esteja surgindo, sem julgar, sem comparar, sem rejeitar, sem se confundir, sem se colocar como alguém presente, então estamos diante da verdade da meditação. Então, esse é o assunto. Quando falamos sobre real meditação na prática, esta real meditação na prática lhe revela seu natural estado de meditação, que é o seu ser, livre do sentido do eu. E isto é a presença de Deus. Isto é a realização do seu ser. Se isso está presente, temos a verdade se revelando. Assim, outra coisa importante dentro desse contexto, desta compreensão da real meditação, é que não há real meditação na prática, perceba, sem esse autoconhecimento. É necessário você observar a si mesmo, observar suas reações, observar pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, se tornando ciente de si mesmo, apenas tomando ciência disso. Então temos a verdade da meditação. Quando há real meditação, há naturalmente autoconhecimento, o florescer da visão daquilo que esse sentido do eu sempre mostra, sempre apresenta. Então, o autoconhecimento é algo muito próximo, íntimo, da ciência da verdade, da real meditação na prática. Então, com base nesse autoconhecimento, há um esvaziamento de todo esse conteúdo do eu, do mim, do ego. E aquilo que é real, que é a realidade de Deus, que é a realidade do seu ser, se mostra. Nós temos uma playlist aqui no canal, trabalhando essa questão do autoconhecimento, aprofundando com você a importância do autoconhecimento. E, naturalmente, isso é algo muito íntimo da real meditação na prática. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, esse é o nosso trabalho aqui. Isso consiste em nos tornarmos cientes da verdade de Deus, da realização divina, daquilo que somos aqui e agora. Se isso é algo que faz sentido, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e encontros presenciais. E também retiros, onde estamos trabalhando isso juntos com aqueles que se aproximam. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Você cai numa ilusão. A ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência, podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.